Talk. E estamos aqui juntos no Pop Talk para nós conversarmos a respeito da fé cristã, mas também do universo cristão pop, do universo nerd, né, Simval Filho? Isso mesmo, aquilo que você chama de geek, aquilo que você chama de nerd, nós chamamos de yes. É aqui que você vai encontrar tudo isso misturado com a fé cristã. Uma salva de alegria pra você. Eu não sei se eu falei que eu sou o André Castilho e lá da Bolívia, Carlos Pellerran. Sou eu. Eu não fui dar uma pergunta. Que bom. Que beleza, que beleza. E lá forte, seco. E lá do Ceará, Felipe Vieira. Sou eu aqui, ó, com o manto, Stop Feeling, Wide Rift e medalha, papai. Fala dele, que o homem é pro play agora, rapaz. Tem que respeitar a minha história. Essa caixa d'água aí, varão. 2 troféus regionais. Quando eu li na medalha, é sério, Felipe, eu li Caju, aí eu não levei muito a sério, mas é isso mesmo? Vou explicar a história aqui, ó. Explica. Caju Cordão de 3 metros pra encaixar no rapaz. Caju Gamercon, o que acontece? Existe uma cidade aqui metropolitana chamada Pacajus, a terra do caju. Então o nome do evento gamer era Caju Com. Gostou? Muito bom. Então, nem eu. Foi de Copa, né? A Libertadores dos games. League of Legends? Quase isso. Foi League? Mas a versão celular, né? A versão do celular, o LOL de bolso, né? Que a gente chama. É o Wide Rift. Aí, inclusive, eu fiz aqui a blusa, viu? Cara, é bom, né? Muito joga bom. E joga, é designer, é isso. Troféu, e patrocina ele mesmo, né? Isso aí é o grande jogador. Com certeza. Parabéns, então. Parabéns, Felipe. Parabéns. Independentemente de verdade. Obrigado, meus amigos. Trabalha pra rasgar seu dinheiro, isso aí. Não, peraí. Pagaram pra fazer a blusa, eu não gastei. Pagaram pra eu ir, também não gastei. Eu ganhei premiação em dinheiro. Tá valendo demais, pô. trocou por uma blusa. Coisa linda. Não, mas parabéns. De todo jeito tem mérito. Tem mérito. Parabéns, ganhou. Ganhou, levou. Giro Pop. Simval, temos uma excelente notícia para a ficção cristã. Pois Ou melhor, duas excelentes notícias. Duas que já vira uma, né? Mas é que no último trimestre, os livros de ficção cristã, esse gênero, o subgênero, entrou no top 5 dos mais vendidos geral, de todos os gêneros das livrarias no Brasil, livrarias em geral, não apenas livrarias religiosas. Ou seja, é um boom mesmo, que já vem crescendo, né, nos últimos anos, mas se consolidou. Se consolidou a ponto de aparecer nas pesquisas gerais das livrarias. E um dado curioso ligado a esse é que, por conta desse boom, né, a Mundo Cristão, né, tem uma série com a Vitória Souza, a escritora Vitória Souza, cujo livro Círculos Não São Infinitos terá uma adaptação, será uma minissérie na Globoplay. Olha que legal, muito interessante ver como a ficção cristã tem se fortalecido, né? E já fica o convite para você que nos assiste, já você se preparar para a FEFIC, que é a Feira de Ficção e Literatura Cristã, que vai acontecer em julho, no Memorial da América Latina, em São Paulo, de 16 a 19 de julho. A Lion vai estar lá com o stand, lançando muita coisa nova de ficção cristã, diferente do que você já viu. Então, vamos lá, vamos se encontrar na FEFIC, hein? Todo mundo na FEFIC. E a RTM vai estar lá também. O grande e poderoso Felipe vai falar pra gente sobre 2 remakes de anime. Então, um prometido, né? E o outro ainda está em análises, né? O Estúdio Witch prometeu um remake, já está fazendo, né? Confeccionando um remake do One Piece em ritmo ágil. Como vai ser esse ritmo ágil, eu não sei. É 1 milhão de episódios, tão rápido, não sei se vai ser, né? Mas enfim, já está em produção aí, o cenário do Oda, né? Coisa linda. Na cabeça do Carlos, na minha não. Mas, vendo essa notícia, uma pessoa chamada MrBeast, né? Um dos maiores youtubers aí, gringos, badalados, que tem dinheiro, falou: rapaz, se vai ter One Piece, vai ter Naruto também. E eu financio. Agora ninguém comprou a ideia ainda, né? Então quem quiser, principalmente os fãs de Narutex aí, ajudem o homem que o homem tá com dinheiro. Doido pra fazer um remake do Naruto. Quem nasceu pra ser Naruto nunca vai ser One Piece, né? Peraí. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar, que fica difícil desse jeito. Tá com dinheiro, ele quer fazer e sem fila, né? Que a galera sabe que os anime grandes aí, a trindade aí, Bleach, One Piece, Naruto, era muito fila, né? Então estão tentando diminuir. Então quem sabe o André aí consegue assistir One Piece, Naruto, né? A vida adulta de pai. Acho que eu não vou conseguir, não. Mas Se você assistiu, eu assisto, André. Então beleza. Combinado. Opa.
Carlos, Só que não vou. aliás, falando em anime grande, tem um que eu conheço desde, sei lá, mano, faz uns 20 anos eu falo dele, e agora vai entrar em temporada final, Carlos. Isso, a gente tava falando aí já do One Piece que tá caminhando pro final também. E esse novo remake aí que ele falou, vocês conseguem, sim, porque acho que não vai dar 200 episódios, mas é 20 minutos, então já vai outra pegada. É rapidinho, o Bleach, na verdade, eu descobri essa semana porque eu caí no golpe, né? Porque esse último arco, que é a Guerra dos 1000 Anos, lançou em 2022, né? A gente tá aqui, 2026. Logo eu pensei, já acabou, né? Posso assistir tranquilo. Tá certo. Comecei a assistir, já tinha lido o mangá, tô olhando que falta pouco episódio, falei, acho que não vai dar tempo com esses episódios que tem aqui, né? Terminei e descobri que a última temporada sai agora em julho, então se você quer terminar de assistir igual eu, agora em julho sai a última temporada. E no Brasil, sabe-se lá Deus por que esse direito está com a Disney, então não adianta você assinar Crunchyroll ou qualquer outra coisa, vai ter que pagar pro senhor Walt Disney. Com a Disney? Como assim com a Disney? Faz sentido. Coisa que só o Brasil tem. Faz parte. Você acompanha agora um episódio, um trecho, na verdade, do Viajando por Terras Distantes 97, trecho no qual falamos sobre o jogo Clair Obscur Expedition 33. Viajando por Terras Distantes. Gente, vamos falar sobre este jogo, Clair Obscur Expedition 33. Isso, Expedição 33. E porque esse jogo, ele é um amálgama de tudo aquilo que a gente já falou até o momento, né? Ele é, de certa forma, um JRPG. Ele traz essa estética, esse sentimento de uma forma brilhante da Belle Époque. E eu queria que vocês comentassem, vocês que jogaram, né? E eu queria que zeraram o jogo, né? Você zerou, né, André? Eu joguei. Eu tô na... Não zerou. Não zerei. Não zerou? Carlos parece o Carlos que comenta. Cara, eu sou Você zerou, ruim, Carlos? velho. Eu sou ruim. Não, o Carlos nem jogou. Cara, jogou? A culpa é do meu chefe. Meu chefe não me paga pra eu comprar um Play 5. Como é que começa? Você tá dentro de um mundo que é a França, toda detonada, toda destruída. Você vê ao fundo a Torre Eiffel toda distorcida e um mundo tudo... assim, aconteceu um negócio lá que é uma ruptura, né? Que tá tudo... parece que a gravidade não tem muita influência, tem umas pedras pra cima e tal. E você tá olhando de longe uma mulher de cabeça baixa, com um cabelão branco sobre ela, assim, e em cima dela tem um número iluminado 34. E aí você é um personagem chamado Gustavo. E você vai conversar com uma mulher, e você conversando com essa mulher, aí você descobre que vocês são ou foram namorados, né, ou casados, assim. O cara que é um francês chamado Gustavo me pega também, né? E esse foi um detalhe importante. Gustavo. Então, e aí, a gente, quando a gente tá nessa cena, né, olhando pra lá, e você descobre que existe um negócio chamado Gommage. O nome da esposa, o interesse amoroso de Gustavo é a Sophie. E a Sophie está com 33 anos. Ela tá com essa idade e o Gustavo é um pouco mais novo que ela. Então, o que você descobre? Que vai acontecer um negócio chamado Gommage. No Gommage, a artífice, que é essa mulher lá que está sentada, que é uma mulher gigante, ela levanta, ela apaga aquele número e desce um número, 33. Todo mundo que tem 33 anos ou mais é apagado, vira pétala de rosa. E o nome disso é Gommage, né? Que vai destruir. E eles estão vivendo isso desde o ano 100. Então começou com o número 00 e foi baixando 99, 98 e tal. E cada uma dessas baixadas vai morrendo um tanto de gente. E aí você tem uma sociedade em que só tem gente de 33 anos para baixo. E a galera do 33 vai morrer, vai ficar só de 32 para baixo. Então, essa contagem regressiva até supostamente ser destruída
todo o pessoal que tá lá, né, numa ilha onde tem uma cidade chamada Lumière. É uma ilha, né, afastada realmente do continente, onde eles estão em segurança de uns monstros chamados Nevrons. E aí eles estão meio que esperando isso acontecer, mas todo ano eles mandam uma expedição e a expedição tem o número, o número que foi pintado pela Artífice. Então o Gustavo vai participar da expedição 33. Mas a Sophie vai ficar porque ela tem 34, então ela vai morrer. Aí quando Eliminada. acontece... E você vai ter esse gomage, tá todo mundo celebrando. Porque, de certa forma, eles estão meio que acostumados com esse movimento. Então, eles aproveitam a época do gomage, que acontece uma vez por ano, para fazer quase que uma espécie de festa, uma espécie de celebração. E aí eles André, é mais ou menos que nem o japonês quando vai comemorar no funeral, assim, por né? aí, Tem uma cara. tradição de Um negócio assim. celebrar E aí vai todo mundo funeral. que tá com a idade, que vai ser pintado ali, todo mundo vai pro cais. E aí o gomage acontece, todo mundo vira, que tá com aquela idade que vai ser pintada, todo mundo vira pétala de rosa. E aí eles vão no dia seguinte enviar a expedição 33, da qual o Gustavo vai ser um dos participantes, e tem uma galera que vai nessa expedição. Junto com o Gustavo, aí você tem vão aparecer outros personagens. Uma personagem que tá junto com o Gustavo é uma espécie de filha dela, uma menina que ele ajudou a criar, e o nome dela é Maëlle. Depois vai aparecer outras 2 mulheres que vão ser os personagens jogáveis, que são a Lune e a Ciel. E aí, por quê? Por que vão ser só esses 4 personagens jogáveis? Porque assim que você chega no continente, você tá com a Expedição 33 no navio, assim que você aporta no continente, aparece um cara que é identificado como Grisalho. Esse cara mata quase todo mundo. Ele mata e o Gustavo acorda numa praia, e é aí que começa o jogo. Até ali, você joga em Lumière e tal, mas você vive aquela festa do gomage. Quando você chega na praia, aí você começa a enfrentar, começa a batalhar. Você tem lá, né, os tutoriais antes. E aí você vai ver as mecânicas que vão ser colocadas. Então, a premissa do jogo é essa. Você vai fazer parte de uma expedição e o objetivo dessa expedição é matar a Artífice para que ela pare de pintar. E as pessoas, assim, possam viver as suas vidas normais. Então a ideia é essa, a expedição sempre vai lá, e aí a expedição 33 é, na verdade, a expedição 66, porque eles já tiveram desde a expedição 00 até agora, descendo, cada número que descia era uma expedição 99, 98, 97 e assim por diante. E você vai encontrando diários dessas expedições enquanto você vai fazendo toda a gameplay, né? Todo o jogo que você tem aí. Cara, mecânica, falando principalmente de combate, assim, né? Pra mim, lembra muito o lance do Final Fantasy, não. Do Valkyria. Porque não é parado, como muita gente já acha que, como é JRPG, né? Normalmente é sempre Tactics e tal, um negócio mais estagnado. Mas como a gente comentou também sobre as evoluções também dos jogos JRPG, que bebe um pouco da fonte do WRPG, então ele acaba sendo um pouco mais fluido, né? Não é necessariamente aquela... Você vai apertando o botão ou escolhendo um skill, uma habilidade, ele vai, depois de um certo período ali, vai atacar, volta pro lugar dele e o inimigo vai e ataca e fica nesse ciclo. Acaba que parece um pouco o Final Fantasy, alguns dos ali do 10, se eu não me engane, que tinha uma barrinha que carregava, meio que você botava pra ele atacar ou soltar um skill, ou pra ele usar uma potion, por exemplo. Então, delimita-se um tempinho ali, um time, até ele conseguir atacar, como se fosse tipo um countdown, meio que tentando não deixar a batalha sempre parada, mas ser um negócio mais fluido. Então, pra mim, lembra muito esse sentido, né? Até porque o jogo em si, ele não é um jogo muito parado, como o André já comentou, tem todo esse enredo, que já é absurdo, bem contextualizado, e querendo ou não, foi uma característica que pra mim é única até pro jogo em si, a magnitude que a história foi criada, né, o enredo, o contexto, mas como todo RPG, tem as batalhas em si, a mecânica, como eu citei, híbrida, tem outros personagens que você acaba somando ali na história como um todo, exploração, obviamente, que o cenário, como todo mundo já comentou, é algo magnífico, algo muito bem desenhado, muito bem explorado também. E o jogo acaba tendo um pouco disso também, como o André comentou, sobre os diários. Então, é um jogo muito profundo, seja na história e no contexto em si. Mas a batalha também é algo que teve o seu diferencial, né? Então, acho que isso foi o que, pra mim, é o que rompeu e furou a bolha no nível
louco, assim. Gente até que você nem via criando conteúdo sobre jogos JRPG ou RPG do modo geral, acabaram jogando também pela forma com que ele foi exposto e... Absurdo, velho. Absurdo mesmo. E aí é por isso que a série Souls ela é tão difícil, porque é a ideia de que a batalha é dinâmica e, entre aspas, tá bem entre aspas, você é uma pessoa normal. Então, por mais forte que você seja, se você se descuidar, você morre pra qualquer inimigo. Então você precisa sempre estar atento. O que geralmente num JRPG não vai ser assim, porque se você ficar muito forte, os primeiros inimigos podem lutar a vida inteira e não vão nem fazer cócegas. E aí eu creio que o Clero Obscuro, ele tá num meio que não tem como você chegar nesse ponto. Que eu acho que por mais forte que você fique, não é um RPG que quando você chega no nível máximo, você fica com uma força que você faz o que você quiser. Você vai ter suas vantagens, mas você ainda vai continuar tendo um desafio dentro do jogo, porque a proposta do jogo é diferente. Mas é interessante, ele vai trabalhar, pelo menos a priori, já a questão da longevidade, então a importância da vida, de como ela vai ser encarada, e você tem uma questão de... É um romance, mas é uma lealdade também do fato dele estar se sacrificando indo numa expedição antes, né? Porque, querendo ou não, eles não têm nenhum que voltou vivo até hoje, então por mais que você possa até achar o grande guerreiro, a probabilidade de morte é muito maior do que a de voltar com vida, porque ninguém sabe o que aconteceu. Então o fato dele falar, vou um ano antes, para poder salvar a pessoa que é mais importante para mim, isso também já traz qual vai ser o plot central do jogo, né? Cara, a ideia do jogo é trabalhar todas essas emoções, principalmente envolvendo o luto. Tem uma hora que você vai enfrentar um chefe que lida com todas as emoções humanas, é o chefe das máscaras. E aí você vai lidar com alegria, com perda, com ganância. É muito interessante, cara. Então todo o jogo ele vai trabalhar essas emoções e vai trabalhar toda essa ideia da finitude humana. Quer dizer, vai tudo acabar, mas como eu vou reagir a isso? Tá tudo sendo destruído. E aí você tem a impressão, porque você tem a mistura das coisas belas do jogo e paisagens belas com destruição. Você entra num campo de batalha, é tudo ao mesmo tempo bonito pela natureza, mas destruído. E como você vê um monte de pedra levantando, que você tem a consequência dessa fragmentação, né, dessa destruição, você fica com a impressão que a natureza tá gritando, tá chorando. E aí você fica assim, cara, como é que você lida com todas essas questões? Com essa finitude, com o caminho que vai dar na morte, no fim, como que você lida com a morte daqueles que já se foram, e aí tem todo esse o contraste, esse né, entre a beleza buscada e refletida até na criação, mas também as angústias que nós vivemos. E acho que tudo isso, né, é um pouco, né, reflete um pouco o nosso tempo, o tempo que nós vivemos, né, e por isso que o texto de Romanos 8, né, vai dizer que a nossa esperança não é vã, porque a gente não espera nessas coisas. E aí eu vou ler um trecho, né, de Romanos 8, a partir do versículo 22, né, que diz assim, do 20, assim, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Então, você vê que a Bíblia nunca esconde, né, a realidade humana do nosso coração e do contexto que nós vivemos. E não somente ela, mas também nós, não somente a criação, não somente o contexto, somente o que a gente vive hoje, os tempos, mas nós, que também temos a primícia do Espírito, ou seja, quem crê em Deus, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, se a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E é isso que nos move, né? No meio de todo o caos existencial que a gente possa viver, ou do nosso contexto, do mundo que a gente vive, com tantos sinais e conturbações que a gente vive hoje, nós temos uma esperança. E essa esperança que a gente aguarda, que a gente não viu ainda, é a volta de Jesus. E nesse Cristo, né? Nós depositamos a nossa esperança e sabemos que um dia toda a criação será redimida e também a nossa. E essa é a maneira com que a gente lida com o luto, com que a gente lida com a perda e com que a gente lida com a finitude da vida, né? Com esperança. Acompanhe o episódio completo de Viajando por Terras Distantes nas plataformas de podcast ou no site rtmbrasil.org.br.
Pop Talk Review. Carlos, você Oi. vai fazer um review, você vai fazer uma análise de Bleach, Carlos. O que é Bleach? Esse é um desenho japonês dos meninos do cabelo espetado. Então você que tá acostumado aí já. E eu Tem estava nada de reassistindo- demônio, né? Não, pior que esse não, né? Esse até que é... Comportado. É mais comportado. Tem uns bichinhos, mas não é tão feio, não. Eu tava reassistindo, justamente, você está ouvindo o programa, já viu que eu caí no golpe lá no começo, eu comecei a reassistir. E ele realmente tem uma história muito interessante, porque é um mundo onde é dividido por algumas raças, nós, os seres humanos. Há uma espécie de um paraíso, que é para onde vai os seres humanos que são bons, que fazem boas coisas, que aí é onde vivem os Shinigamis, que são os protetores dos seres humanos. Há o outro mundo que seria como se fosse um inferno, então são seres humanos que nascem, que morrem e vão nascer em outro lugar porque fizeram coisas ruins, que aí nascem os Hollows. E tem uma outra categoria que são seres aí diferentes, com forma humanoide, que são os Quincies. E esse mundo vive em equilíbrio. E a história vai desenrolar de como essas 4 raças vão se manter, e os seres humanos, como sempre, não sabem de nada que está acontecendo, só estão vivendo sua vida. E ele trabalha muito questões de mundo espiritual. E claro que não é como o cristianismo, mas de uma certa forma ele tem um paralelo, porque toda a ideia do personagem principal é de que ele é alguém que pode salvar todas as raças, e ele é alguém que tem que se sacrificar sempre para poder manter a união, porque as raças sempre querem se degladiar para prevalecer quem é a mais forte, quem quer ter o poder. E acho que isso sempre traz paralelos interessantes para a nossa fé cristã, com a ideia de que a gente, como seres humanos, estamos vivendo um momento de tensão no nosso mundo, guerras, seja por religião, seja por questão econômica. E a gente sabe que existe alguém que já morreu para unir todas as raças, todos os povos, pessoas de todas as tribos. Então acho que esse anime traz muito essa questão de como a maior força da humanidade é poder se sacrificar para unir os diferentes. Então, ele é um anime longo, né? Como o Felipe disse, ele é antigo, mas hoje você consegue pesquisar na internet aí, cortar os episódios fillers, que são aqueles que não fazem parte da história original. Se torna muito mais curto e muito mais interessante de assistir. Então, recomendo para que você assista. A classificação dele é 14 anos, então ele é tranquilo. Então, não precisa ter muito medo de assistir. E se você já é um pré-adolescente, já está apto para fazer parte desse universo. Talk recomenda. E aqui nas nossas recomendações eu quero trazer, sim, Val, algo diferente aqui do que normalmente a gente traz no Pop Talk, É o que eu espero. que é um Vai livro... recomendar um tererê gelado. Geladinho de pudim, né? Eu vou recomendar um livro. Vou recomendar, Terror das mães, né? eu vou recomendar um livro escrito pelo teólogo e ex-primeiro-ministro da Holanda, chamado Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, que escreveu Sabedoria e Prodígios, a Graça Comum na Ciência e na Arte. Por que, Eita que glória. esse livro é interessante? Primeiro, o Clair Obscur, ele é um jogo que tem como cenário a Belle Époque, a gente já falou isso no Pop Talk anterior. Este livro foi escrito nessa época, na época aí mais ou menos da Belle Époque, que é a virada do século XIX para o século XX. Esse livro fala sobre duas coisas muito interessantes, né? Sobre por que a ciência e por que a arte. Então, fala sobre ciência e sobre arte e por que elas não apenas não estão em contradição com o cristianismo, como elas só têm a sua manifestação completa com a correta visão espiritual dada pelo relacionamento religado com Deus através de Jesus Cristo. Então, é um livro muito interessante, filosófico, em vários trechos difíceis de ler, mas que é muito rico para você. Eu tô tem um trecho que ele fala a respeito da questão da observação na ciência, e que a observação em si, ainda que seja uma observação técnica, ela não necessariamente é ciência. Ela é muito importante para o fazer científico, mas o fazer científico completo ele se dá quando você consegue ter a visão completa a respeito de um fato e realmente um propósito certo para aquele fazer científico. E aí ele também vai abordar a arte, vai dizer, a arte, ela foi algo assim muito utilizado nos cultos pagãos, mas ela também é redimida no tabernáculo, e aí ele vai falar sobre essas questões. Então, assim, é um livro
muito legal para quem se interessa sobre esses dois assuntos. Um grande clássico aí, escrito pelo holandês Abraham Kuyper. Felipe, o que você recomenda aí? Então, o Filipinho Otaku voltou nos últimos meses aí, né? Tô acompanhando um anime chamado Fire Force. Eu não sei se já acabou, acho que tá na 3ª temporada. Já acabou. É um shounen. Acabou? É um shounen, Acabou. não é absurdamente grande, né? São 23 episódios por cada temporada, se eu não me engane. E é um prólogo de um outro anime que depois eu vou citar. Não terminei ainda, também não vou falar nada sobre o review por agora. Mas eu indico, é bem tranquilo, bem family friendly. Shounenzinho clássico, né? Tem a jornada do herói, o personagem principal lá perdeu a mãe, né? E tal. Mas tem uma história e um enredo bacana, tá? Então, vou deixar em aberto, porque no review depois eu trago todos os detalhes. Family friendly, assim, mata demônio e pessoas entram em combustão, mas tirando isso, Mas tem piores, né? Tem piores, né? é Ai, um programa da família brasileira, né? tem que tomar cuidado sempre. Tem que tomar cuidado sempre. Simval, como o pessoal faz para ter produtos da cultura pop cristã de qualidade? Ah, tem que ser com a Lion. Lion Editora, @Lion Editora no Instagram, lioneditora.com.br. E o melhor de tudo, você que nos assiste no Pop Talk, no Viajando por Terras Distantes e por onde você passar, é cupom na veia. 20% off. Eita, seu Lion. RTM, você escreve lá RTM ou Pop Talk e você vai ter 20 off, qualquer compra no site, muita coisa nova, inclusive agora lançando o jogo colecionável Fate Battle Filhos de Israel, nova expansão, fresquinha pra você. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Simval. André, Fala, Carlos. uma sugestão rápida. Aniversário da Lion, eu quero todo mundo de cosplay de leão, hein? Escolhe um leão aí, pode ser o leão do Proerd. Eita, Pode agora! dar. Eu quero ver. Da Parmalat é duro. Ai, valeu, Carlos. Valeu, Simval. Valeu, Felipe. Valeu você que nos acompanhou até aqui. Até mais. Pop Talk.